Têm sido 2 semanas ultimamente bem agitadas em relação às notícias sobre faqueiros e peças de louça adquiridas a preços perfeitamente exorbitantes pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Boca no trombone inspecionou e encontrou alguns elementos que quer partilhar convosco. Quem normalmente domina e controla toda a parte logística onde se incluem estas peças é um departamento chamado Protocolo do Estado. Presentemente tem um embaixador como seu presidente, mas uma mera figura de estilo que não tem grande autoridade, quando verdadeiramente o manipulador e controlador de todo este processo é indiscutivelmente um homem da casa com muitos anos, chamado Manuel Henrique de Melo e Castro de Mendonça Corte Real. É um senhor que nasceu no ano de 1940, é um homem de formação de História e de Artes, um homem que tem no seu percurso e no seu perfil várias publicações, nomeadamente sobre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e este convento, toda a sua envolvência e a sua influência na Casa Real, enquanto esta os utilizou como passo, e é uma pessoa indiscutivelmente bastante conhecedora de toda a logística e orgânica. Também ele, antigo presidente ou responsável pelo Protocolo do Estado, tendo na altura saído no ano de 2002 para a sua última comissão como embaixador em Berna, que terminou no ano de 2005, e que supostamente, após esse términos de carreira externa, ele, com 65 anos de idade, aos 70, e falamos de 2010, eventualmente, estaria fora do Estado português. O que não veio a acontecer, ou melhor, veio. Ele está fora do Estado português porque está reformado, mas exerce umas funções muito mais preponderantes e rentáveis do que aquelas que exercia à época como embaixador. Perguntar-me-ão, seguramente, porquê mais rentáveis? Simples. Este senhor conseguiu criar um departamento que ele gere, chamado Missão Património. Missão Património abrange tudo o que é, digamos, as partes gordas do Ministério, onde se incluem as suas obras de arte no exterior, onde se incluem as reparações e aquisições de novas, onde se incluem toda a parte logística significativa do Ministério. Para além de toda a ingerência que tem no orçamento de funcionamento do Ministério para o ano, tem ainda um saco azul paralelo que serve para ele gerir a manutenção das peças que controla e que inventaria no seu exercício de funções. Criou um gabinete e criou um staff, onde também tem uma senhora, porque não existem funcionários com disponibilidade para trabalhar nos negócios estrangeiros, uma senhora chamada Maria Luísa Leitão Ferreira, que é uma senhora reformada há vários anos, mas que conheceu muito bem Corte Real enquanto este e ela trabalharam relacionados com o secretário-geral, amigo pessoal do Corte Real, e apesar de toda esta lógica que não se encontra, ou seja, porque é que estão pessoas a ocupar postos de trabalho? A senhora vai todos os dias trabalhar e, apesar de reformada, recebe do saco azul uma verba não discriminada, não contabilizada e logo não declarada em finanças. O que significa que estamos perante uma profunda ilegalidade, já não falando que o Corte Real faz o mesmo e seguramente com uma representatividade ou com um salário bem chorudo. Até aqui a situação é interessante, mas vem mais. No ano de 2011 a Corte Real gastou imenso dinheiro e contratou 2 funcionários externos, mais uma vez porque não existem funcionários com certeza competentes nos negócios estrangeiros, para começar as bases de um inventário de todo o património existente nas várias missões diplomáticas no mundo que são pertença do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Não são exatamente pertença porque mais de 40% das peças
são emprestadas ou pelo Museu de Arte Antiga ou pelo Museu de Arte Moderna, o que significa que o Ministério apenas é o fiel depositário das mesmas e que elas estão exibidas ou estão expostas nas missões diplomáticas e residências oficiais dos embaixadores, mas, no fundo, são bens que pertencem ao Estado português e não ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. E algumas delas, boca no trombone apurou, que foram avaliadas pela Sotheby's em vários milhares de libras. Mas o problema não é esse. É que essas obras ninguém sabe onde estão. Ou seja, entre as saídas dos embaixadores ao fecho de algumas embaixadas e missões diplomáticas decretada por Paulo Portas, muitas delas desapareceram. É curioso. Mas, ao mesmo tempo, também houve um boom e uma quebra onde desapareceu todo esse sistema que estava inventariado, onde estavam inventariadas, aliás, as peças de arte que estou a referir. É uma situação muito estranha. E a quem favoreceu? Seguramente que vocês pensarão o mesmo que eu, ou neste caso o mesmo que boca no trombone. E, efetivamente, houve quem saísse favorecido. Um dos funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um dia, e porque conhece muito bem Corte Real, questionou sobre um quadro, neste caso uma peça tipo painel de vários quadros pequenos, presumo que uns 12 quadros pequenos postos numa grande tela, e que estava exposta na sala de entrada do Palácio, para as pessoas que ficam a aguardar, serem recebidas pelas pessoas que procuram. Porque é que haviam dois quadros iguais no mesma tela, ou seja, no mesmo painel. Corte Real ficou muito intrigado e muito comprometido. A verdade é que o quadro desapareceu num instante e rapidamente desapareceu desta sala. A pessoa que analisou constatou que duas das telas supostas que estavam repetidas eram fotocópias. O que quer dizer que quem falsificou ou roubou teve muito pouca imaginação em criar uma situação destas, pois era facilmente perceptível que onde existem duas peças iguais, seguramente uma não será verdadeira. Mas não. Optou-se por fazer desaparecer o quadro. O quadro era do Museu de Arte Antiga, uma peça do século XVII. E a situação mantém-se. Vão surgindo estas e outras situações. O Estado português, por sugestão de segurança, montou um sistema de detector de metais, portanto uma máquina que analisa tudo o que circula vindo das representações portuguesas e enviado para elas. No entanto, por uma questão agora de reparação numa das salas do expediente, essa máquina está desligada, tem uma militar da GNR a controlá-la, ou seja, sentada em frente dela, mas ela está desligada e não detecta rigorosamente nada. Isto seria até normal no nosso país, não se esta máquina não tivesse custado uma quantia exorbitante muito próxima do €500 000. Portanto, tudo isto são algumas das achas novas que vão vendo e que boca no trombone vai descobrindo e vai partilhando convosco com muita alegria e muito orgulho desta investigação. No entanto, posso desde já avisar-vos que Boca no Trombone está perto de publicar mais uma série de notícias relacionadas com atuais embaixadores que estão a ser altamente divulgados e promovidos na comunicação social e que na sua atuação e na sua preparação para saída para posto fizeram milhentas coisas que todos nós, como contribuintes,